todos, bem-vindos ao canal da Perséfone Tarô. Eita, esqueci de botar a pedrinha aqui e a outra aqui. Bem-vindos ao canal da Perséfone Tarô, meu nome é Priscila. Resolvi fazer uma leitura intuitiva com o seguinte questionamento: onde devo focar nesse exato momento? Onde você deve colocar seu foco, sua energia, sua cabecinha para funcionar, onde você tem que botar mais atenção. Para isso eu vou usar o tarôzinho do Osho, o tarô mitológico e o oráculo dos acordos espirituais, para a gente saber a raiz do problema, da situação ou do problema, a ação que você deve tomar, que você deve ter para resolver essa situação, e a mensagem final também com o oráculo dos acordos espirituais. Vai ser uma leitura bem rapidinha, só para direcionamento mesmo. E para isso, como será uma leitura intuitiva, eu peço que você escolha entre a pedrinha lilás, que é a número 1, e escolha também entre a pedrinha azul. Tão linda, né? Sou louca no azul. Que é a de número 2, a pedrinha azul. Se for possível, se for preciso, você dá uma pausa no vídeo para que você tenha uma concentração maior, respira fundo, sabe? Bebe uma aguinha. Para você absorver legal a energia das mensagens, né? As mensagens como um todo. Certo que isso aqui não vai ter uma conexão 100% com todos. Quer sair, meu filho? Vá. É meu neto, Coquinho, querendo sair. Certo que não vai ter uma conexão 100% com todo mundo, mas assim, filtra somente o que tiver, né? O que te chamar mais atenção. Priscila, eu posso escolher as duas pedrinhas? Pode, fica à vontade. Aí você filtra um pouquinho daqui, filtra um pouquinho dali, faz uma junção das duas mensagens e vê onde cabe na sua vida, no seu momento, como direcionamento para você, ok? Vou tirar a azulzinha daqui, botar a lilás aqui e vamos começar. Para quem escolheu a pedrinha lilás, onde, em que situação ou onde ela ou ele deve focar nesse momento? Onde deve ser direcionado o foco dessa pessoa nesse momento? Para que lado? Para que situação? Olha, virou duas aqui, eu vou aceitar as duas. Veio o renascimento. E o sonho. Veja bem, aqui tá bem nítido que você precisa romper com algo para seguir o fluxo, para seguir o seu sonho, para seguir com o teu objetivo. O foco aqui é primeiro trabalhar a libertação, para que logo em seguida você consiga ir atrás daquilo que você já vem almejando há muito tempo. Esse renascimento é como se você estivesse passando de fases. Se você perceber, aqui nessa lâmina, aqui embaixo tem um camelo, aqui tem um leão e aqui tem uma menina, né? Uma figura de uma criança, a figura de uma criança. Então, assim, aqui eu percebo como se você estivesse passando de fases. Você já morreu e renasceu várias vezes. Priscila, como é isso? Durante toda a nossa vida, durante toda a nossa jornada, a gente vai morrendo e renascendo várias vezes.
da seguinte maneira: a gente nasce um bebezinho, aí tem toda aquela fase, aí entra na fase mais madura, né, da infância, que é quando aprende a andar, vai para a escola e não sei o que, toda aquela situação, e daí por diante, entendeu? E ali você vai matando, você mata aquela fase de criança para viver a adolescência, mata a adolescência para viver a parte mais jovem, depois mata a parte mais jovem para viver a parte mais amadurecida, e assim sucessivamente. Aqui a gente percebe como se você estivesse renascendo para um novo você. Aqui é como se você estivesse vendo a necessidade de abrir mão, soltar coisas, pessoas ou situações que lhe machucam. Lembrando que esse 10 aqui do renascimento, ele vem pelo naipe de espadas. Então, assim, pode ser o fim de um sofrimento, ou você conseguindo se libertar de um sofrimento que já se perdurou por muito tempo, que já teve o adiamento muitas vezes. Vou hoje, saio hoje, deixo hoje e não conseguia. Entendeu? Hoje eu deixo de mão e não conseguia. Então, assim, você passou pela fase do camelo, que era levar tudo nas costas, sabe? Levando cargas desnecessárias, levando peso, sofrendo, sabe? Aí você entra para a fase do leão, que é aquela do nossa, eu posso, eu consigo, eu vou fazer. E agora você vai para a parte da criança, que é quando você tem um entusiasmo. Você está na parte mais inocente, você está naquela fase mais desprendida, sabendo exatamente o que quer. Priscila, criança sabe exatamente o que quer? Pode até não saber, mas pelo menos medo não tem. Criança geralmente não tem medo de nada, não se sente afligida por nada. Tudo é descoberta, tudo é novo, tudo ela quer, tudo é festa. E vai ser exatamente isso quando você conseguir se libertar, sair dessa situação, que é onde você tem que focar, e conseguir o seu objetivo, que é esse sonho aqui. Esse sonho, para mim, é como se você tiver... Para algumas pessoas, isso aqui pode estar falando de relacionamento. Entendeu? Sair de algo ruim ou de crenças limitantes, ou daquela cultura geral de homem não presta, ou mulher também não presta, eu não sei, crenças limitantes, bloqueios, coisas do tipo, e você se desprendendo totalmente e iniciando algo novo com alguém. Pode ser, já que é um 6 de copas, né? Você vivendo um amor do passado. Do que se trata essa primeira tiragem? A lua vem falando das suas emoções. E um 10 de paus. Veja bem, a lua vem falando do quanto a lua com esse no fundo do deck a gente tem um 5 de espadas. A lua aqui com a carta do renascimento, ela vem me mostrando assim, o quanto você está disposto ou disposta a abrir mão de algo para viver essa nova fase da tua vida. O quanto você está disposto ou disposta a se aprofundar, a se descobrir, a se permitir. Pode ser uma jornada difícil, que você se canse algumas vezes, né? Queira desistir no meio do caminho, mas que se faz necessário. Porque assim, não existe objetivo sem obstáculo. Não existe objetivo sem... não vou dizer luta, sem desafio. Então, assim, pode ser desafiador você se libertar de algo ou de alguém pela insegurança.
pelo medo da jornada. Porque, volto a dizer, esse renascimento aqui é você renascendo numa fase muito mais liberta. Pode ser que seja algo muito novo. Você, de fato, saindo de limitações, de bloqueios, de crenças limitantes, coisas que já estão enraizadas em vocês. Coisas que podem ter sido, sabe, colocada, podada por muitos anos, assim, por muito tempo. A libertação existe, está disponível, mas aqui precisa que você tenha o foco. A jornada pode até ser difícil, mas ninguém disse que a nossa jornada aqui seria fácil, não é verdade? Então, assim, eu vou tirar agora aqui do oráculo terapêutico dos acordos espirituais uma lâmina para a gente saber de onde vem essa raiz aqui dessa situação que você ainda tem um pouco de medo de se desprender. Vamos ver aqui. É o mental. A raiz da situação aqui, o que impede de você focar no que você deseja, pretende, no seu objetivo, nesse sonho que você quer realizar, é a mente. E isso casa muito bem com o que eu falei das crenças limitantes. Pode ser que essas crenças limitantes, esses bloqueios, não tenham sido causados necessariamente por você. É como eu falei, pode ter sido coisas que foram colocadas, plantadas em você ao longo da vida. Tipo aquela coisa do não pode, não faça, isso aqui não deve, isso aqui é feio, sabe? E aí tudo aquilo ali vai ficando enraizado na mente. A pessoa cresce sabendo que aquilo ali não pode, não deve e não dá. Pela opinião dos outros, pelo que os outros vão pensar. E querendo ou não, isso entrou como um peso nas tuas emoções, impedindo você muitas vezes de conseguir concretizar aquele sonho. A vontade a gente percebe que existe, sabe? Mas algumas vezes é como se você desanimasse no meio do caminho por conta do desafio de fato. É desafiador para mim eu ter que me libertar de uma situação e encarar uma jornada sozinha em busca, sozinha ou sozinho em busca do meu sonho. E a gente percebe que esse sonho, ele vem baseado num 6 de copas. Então, assim, o 6 de copas é aquela coisa lá de trás, da infância, entendeu? Eu acredito que não seja nem da primeira infância, mas assim, quando você já teve a percepção do que você queria naquele tempo lá atrás. E é como se você tivesse de fato se libertando, vendo a necessidade, precisando focar na libertação de crenças limitantes para que você alcance justamente esse sonho. Não tem nada perdido, não tem nada distante. Tudo é possível. E por isso que veio a carta da Lua. O quanto você está disposto a se aprofundar no seu despertar, o quanto você está disposto a viver esses desafios que vem pela frente, em prol de conseguir o seu objetivo, concluir esse sonho aqui. Agora eu vou tirar outra carta aqui da ação que vocês têm que ter no tarô do oráculo dos acordos espirituais. Um tarô não, né? É um oráculo de fato. Então, aqui veio a ação perdoar. E como tem um 10 de paus aqui, com a carta da Lua, a gente percebe que algumas vezes já houve a desistência. Pelo peso da responsabilidade, pelo medo
já que para algumas pessoas isso aqui se trata de um bloqueio mental, de algo que foi plantado desde da infância, eu acredito. Então, assim, perdoe-se. Perdoe-se, porque assim, nem sempre a gente na nossa jornada para alcançar qualquer coisa na vida, né, na nossa caminhada, existe a desistência, existe o medo, existe a dúvida, existe o peso, existem obstáculos que machucam, existem obstáculos que fazem a gente cansar, existem obstáculos que põem dúvida no nosso coração, e isso tudo faz parte. O que importa aqui é você não desistir, e por isso que veio a carta do renascimento. O sonho existe, ele não morreu, e o renascimento vem trazendo aquela coisa do agora eu vou vencer meus medos, eu vou vencer o cansaço, eu vou vencer as angústias, eu vou vencer as minhas inseguranças, eu vou trabalhar esses bloqueios, essas crenças limitantes em mim, e eu vou me perdoar primeiro de tudo. Eu me perdoo pelas vezes que eu deixei as oportunidades passarem pelo medo. Eu me perdoo pelo tempo que eu perdi em busca do meu sonho. É você se perdoar. Perdoar outras pessoas também, se for o caso, mas aqui o perdão acredito que seja mais para você. Você se perdoar. A partir desse momento que você conseguir se dar o perdão, você consegue alcançar esse objetivo aqui, que é a conclusão desse sonho. Vamos trazer uma mensagem do oráculo terapêutico para essa tiragem aqui. Para mim foi muito significativa, eu vou falar para vocês. Serviu também para mim. Serviu sim. Uma mensagem aqui. Uma mensagem para essa primeira tiragem. A pedrinha lilás. Caraca, velho. Mas vamos lá. Estão vendo aqui? Acho que dá para vocês verem, né? Não é fácil nascer em um lar corrompido pelo ódio. E mesmo assim, ali buscar florescer o amor. Respeite o direito à escolha, o livre-arbítrio, e aceite aquilo que não pode mudar, pelo fato de outras pessoas não quererem ou não estarem maduras para esse aprendizado. Eu acredito que casa perfeitamente aqui. Lembra quando eu falei logo no início dessa tiragem que é como se vocês tivessem sido poldados durante muitos anos, durante uma jornada quase que inteira, desde a primeira infância ali, com não pode, não faça isso, isso aqui não é certo, o povo vai falar, isso aqui é feio, menino é isso, menina é aquilo. E talvez muito disso veio de pessoas que não tinham exemplo nenhum. E isso foi encharcando vocês de insegurança, isso foi encharcando vocês de medo, isso foi encharcando vocês que, assim, o sonho permaneceu, mas é como se fosse ficando ali sufocado. Foi sufocando o sonho, mas ele ainda existe. E vocês estão naquela coisa do... Nossa, eu tô com uma vontade tão grande, eu sinto a necessidade de ir em busca daquela coisa lá da infância, sabe? Que eu me sentia tão bem, eu sonhava com aquilo, eu brincava com meus brinquedos nesse sentido. Aqui pode estar falando de você tendo o sonho de ser médica ou médico, de ser um policial, uma policial, de trabalhar como veterinário ou veterinária, trabalhar com a parte holística,
ser um tarólogo, uma cartomante. É como se você já tivesse tido um chamado muito antes. Mas pessoas ou situações foram abafando, sabe? Foram abafando. E muito disso ficou enraizado no teu mental, trazendo um obstáculo, a insegurança. E agora é como se você tivesse nesse processo de se libertar, sabe? Se dando o direito de escolher, se dando o direito de viver o teu sonho. Porque agora você já amadureceu o suficiente. Você já tem uma bagagem de aprendizado. E você pode dar continuidade. Você pode usar o seu livre-arbítrio. Coisa que antes você não podia, agora você pode. Faz tempo que pode. Perdoe-se e viva o que você tem de viver. Ok? Essa é a mensagem para quem escolheu a pedrinha lilás. Eu vou organizar aqui a mesa para a gente fazer a mensagem da pedrinha azul. Voltando, e para quem escolheu a pedrinha azul, vamos mentalizar aí a pedrinha azul, ficar aberto com o coração leve para receber a mensagem da pedrinha correspondente à sua escolha, onde você tem que manter o seu foco, em que você precisa focar toda a sua energia nesse momento. Onde as pessoas que escolheram a pedrinha azul devem manter o foco nesse momento. Caíram duas cartas. Então não há necessidade de tirar outra, né? Aqui caiu a culpa e o apego ao passado. Então, assim, aqui o seu foco, eu acredito que seja libertar-se do passado. Porque cada vez que você vai no passado de forma mental, cada vez que você pensa, cada vez que você lembra, cada vez que você volta lá, você se sente culpado ou culpada por algo. Aqui pode estar falando de você se sentindo culpado ou culpada por ter, pelas oportunidades que você perdeu ou deixou passar, por ter aberto mão de alguém ou de uma situação, por ter deixado de viver algo que você queria muito. E isso é uma coisa que te perturba até hoje. Eu não vou dizer assim, perturba sempre. Sempre tá ali, latente, perturbando, doendo. Não, porque você vive, você trabalha, você estuda, você come, você dorme. Mas eu acredito que em momentos de distração, ou até momentos felizes mesmo, sempre vem aquela imagem, ou sempre vem aquele sentimento mesmo amargo, sabe? Nossa, poderia ter feito diferente, poderia ter sido diferente. Não saiu do jeito que era para ser, eu desisti no meio do caminho. E é nesse sentido que você se sente culpado ou culpada. Talvez para alguns aqui é como se você pensasse assim: eu poderia ter lutado um pouco mais, eu poderia ter me esforçado um pouco mais, eu poderia ter feito algo mais.
e não simplesmente ter desistido, fugido. Aqui essa culpa, junto com esse apego ao passado, é como se você se arrependesse também. Para algumas pessoas pode estar falando aqui de arrependimento, que casa justamente com o que eu falei da primeira, né? Você se arrependendo por não ter, talvez, tido maturidade mental o suficiente para seguir em frente com algo. Vamos puxar do tarô aqui. Ao que essa situação aqui de culpa por algo que foi deixado para trás, ao que se refere essas primeiras duas cartas aqui, ao que se refere. Nossa, caíram 3. O Cavaleiro de Ouros, aqui temos um 5 de paus, e um 7 de copas. Olha, essa culpa que você carrega, que você pode sentir por algo que você... É quase como se fosse um arrependimento. Sabe como é que eu enxergo isso? É como se esse arrependimento tem muito fundamento por pessoas ao teu redor. Talvez você tenha aberto mão, deixado de viver algo, ou, não sei, saído de uma situação que agora você se arrepende porque você poderia ter se esforçado mais, você poderia ter prestado mais atenção, você poderia ter olhado com mais carinho, sabe? De forma mais atenciosa. Você podia ter tentado mais. Mas aqui eu percebo como se você tivesse dado ouvidos a outras pessoas. Como se aqui fosse interferência de pessoas externas. Essa situação aqui pode estar falando de relacionamentos amorosos, inclusive, viu? Pode estar falando de relacionamentos amorosos, inclusive, que talvez você, pela pressão de outras pessoas, aqui pode ser famílias que não eram de acordo, ou relacionamentos que começaram errado e terminaram pior ainda. Mas, de toda forma, aqui é como se, por conta dessa escolha que você fez em deixar uma pessoa ou uma situação para trás, você se culpa até hoje, porque é como se você pensasse, nossa, eu podia ter feito diferente, eu podia ter tido mais paciência, eu podia ter observado mais quem estava ao meu redor, bisbilhotando, falando, se intrometendo, dando opinião. Não era para eu ter feito isso, não era, eu podia hoje estar vivendo outra vida, outra situação. Escolhas são escolhas. Escolher é uma escolha, e não escolher também é uma escolha. Aqui a gente percebe como se você tivesse feito uma escolha muito pautado no que os outros falavam. Aqui pode estar falando de fofoca, de disse-me-disse, pessoas se intrometendo. E por esse motivo é que você resolveu abrir mão, porque talvez você já não aguentava mais aquela coisa de, sabe, muita gente sobrecarregando, sabe? Pentelhando, falando, opinando. Muito complicado isso, muito complicado. Mas vamos lá. Vamos ver aqui com o oráculo terapêutico onde se encaixa a raiz dessa situação aqui. A raiz dessa situação. Físico e material. Físico e material é tipo assim, eu me culpo por não ter hoje a estabilidade que eu poderia ter tido.
Se eu tivesse olhado com mais paciência para um emprego que eu tinha na mão, que era bom, e não tivesse aberto os ouvidos, olhado com mais paciência e não tivesse aberto os ouvidos, hoje eu estaria numa vida muito melhor. Eu resolvi talvez fazer a escolha de algo que para mim era mais rentável, que fisicamente me traria até benefícios, eu não iria me cansar tanto, enfim. E terminei dando um tiro no pé. Talvez essa situação de culpa lhe afeta fisicamente, sabe? Talvez essa situação aqui lhe afeta fisicamente e materialmente também. Entendeu? Esse cavaleiro de ouros, ele é a matéria, né? É aquela coisa de você ter que analisar a situação antes de agir. E talvez vocês se deixaram levar por influência de outras pessoas, não necessariamente você tomando decisões. Esses 5 de paus e o 7 de copas são pessoas ao teu redor que te bloquearam, que te pilharam, que te sufocaram muitas vezes. É por isso que eu tô falando, teve opinião de gente aqui atrapalhando, sim. Você podia estar vivendo uma outra vida hoje, você podia estar de uma outra forma hoje, você podia ter alcançado objetivos hoje, já tá vivendo isso. Nossa, eu tô com a vida que eu quero, sabe? Materialmente confortável, financeiramente estável, fisicamente bem, tô vivendo no céu, o céu na terra. Mas é como se você não tivesse vivendo tudo isso por conta de interrupções de outras pessoas. Essa escolha que você fez pode ter a ver com isso, justamente com pessoas ali em volta, né? Ao redor ali, ditando o que poderia ser feito. Ah, não faz assim, escolhe isso, vai dessa forma, faz isso aqui. E aí, hoje em dia, há o arrependimento justamente por conta disso. Então aqui o teu foco é você se libertar desse apego que te preocupa, que te atormenta, sabe? É você olhar com mais carinho para você e não permitir que pessoas se metam mais na tua vida e te atrapalhem mais do que já te atrapalharam um dia. Vamos ver aqui qual é a ação para essa situação aqui. Primeiro que você também, o teu foco maior aqui é você se desapegar do passado. Não tem nada lá mais. É pra frente que se olha. E aqui a ação que você vai praticar para conseguir se desvencilhar dessa situação de apego ao passado, onde você tem culpa por algo, é equilibrando as emoções. É olhando para frente. Por isso que eu tô falando, no passado não tem mais nada lá que te interesse. O passado serviu de aprendizagem, lição. O passado serviu para mostrar para você que talvez não é todo mundo que é confiável. Talvez aqui nessa situação você confiou muita coisa a alguém, a algum grupo de pessoas, falando, contando. Ah, eu tô com vontade de fazer isso, eu passei no concurso, eu tô com tal emprego, eu comecei um relacionamento tal e tô vivendo assim assado. E a gente sabe que tem pessoas externas, né? Que nem é como eu vou falar uma coisa mais aberta aqui, mais clara. Nem todo mundo quer nosso bem. Às vezes tem pessoas que induzem o outro ao erro. Tem. A gente às vezes faz a escolha errada? Faz. Mas muitas das vezes é induzido ao erro.
porque é inocente, porque às vezes está com a cabeça, sabe, perturbada realmente, porque está com as emoções em desequilíbrio, e você fica muito tempo parado raciocinando e às vezes vai buscar o auxílio com uma pessoa que, em vez de trazer auxílio para você, te ajudar com um conselho, te desequilibra mais ainda e ainda te induz a escolhas que não vai te fazer bem. Entendeu? Então aqui o equilibrar das emoções é você se libertar de tudo que te pesa, de tudo que te aprisiona, parar de olhar para trás, porque no passado não tem nada que te interesse. É olhando para frente que você vai conseguir dar continuidade à sua vida, vencer os obstáculos que ainda existem e a partir de agora fazer as melhores escolhas. Entendeu? Vamos ver aqui a mensagem, né? A mensagem final aqui para essa situação, para essa tiragem aqui. Qual a mensagem, oráculo? Já caiu uma. Ai, meu Deus do céu. Será que foca? Focou. Eu vou deixar um tempinho assim, que é para vocês conseguirem ler, e eu também vou ler para vocês isso aqui. Ok? Bora lá. Olhar para nossa essência com carinho e profundidade, em estado de oração pura e sincera, leva-nos ao auxílio que precisamos. Fique atento. Ou seja, como eu falei, a partir do momento que você começar a deixar o passado no lugar dele, porque lá realmente não tem nada que te interesse mais, não tem nada que vai te agregar valor. Agrega sim, experiência, entendeu? E a partir desse momento que você parar de olhar para trás, para o passado, você vai se libertando pouco a pouco da culpa. E vai tendo visão de algo ou do que você deve fazer de fato, do próximo passo, entendeu? Porque essa situação que aconteceu no passado que te traz um sentimento de culpa às vezes, tenha em mente que serviu como experiência e serve como experiência não só para você, como para outras pessoas também. Por isso que veio falando aqui na mensagem que você precisa olhar para a sua essência com carinho e profundidade, em estado de oração, ou seja, agradecendo. Priscila, foi uma coisa ruim. Eu deixei de viver algo, eu desisti de uma situação, eu desisti de uma pessoa por conta dos outros. Mas isso também é uma graça. Então agradeça a Deus por isso, sabe? Porque a partir do momento que você agradecer e for de uma pureza assim, de coração, for de coração aberto que você fizer isso, você vai conseguir o auxílio necessário para ir em frente e para conseguir coisa melhor, inclusive. É só você ficar atento ou atenta, entendeu? Não tem nada perdido aqui não. O seu foco agora é libertar de situações que te aprisionam de uma certa forma e trazendo o sentimento de culpa, e não permitir mais que pessoas se intrometam na sua vida a ponto de comandar como você deve fazer, o que tem que fazer, o que tem que agir, o que deixa de fazer, com quem fala, com quem não fala, com quem namora, com quem deixa, entendeu? Onde trabalha. Não deixe que outras pessoas limitem você. E não se culpe, se perdoe. Equilibre suas emoções. Ok? Essa mensagem, essa leitura, na verdade, tanto da primeira pedrinha, da pedrinha lilás, quanto da azul, ela não tem tempo. O tempo dela não tem validade. O tempo dela é quando você vier aqui nesse vídeo, no tempo que você parar nesse vídeo, é para você. Ok? Eu espero ter ajudado de alguma forma. Gratidão a todos vocês que fazem parte aqui do canal, pelo carinho,
pela companhia e até o próximo vídeo.